Sair Jesus Vitorioso, o nome do... E Beto, eu queria falar uma situação, né? Nós pegamos aqui alguns números, pessoal, por isso que eu fico mexendo no celular aqui também, né? Em São Bernardo, só aqui na nossa cidade, nesse primeiro quadrimestre, foram abertos 5.822 novas empresas. 48 empresas por dia. É o maior número da história que a cidade já teve de abertura de novas empresas. E o número de fechamento de empresas foram de 1.759. Né? Ou seja, um saldo de 4.063 empresas abertas, novas empresas e novas oportunidades. E o brasileiro é muito disso, né? Sai lá do Pernambuco, né? De um lado do país, de um canto do país, vem para São Paulo e chega aqui, trabalha 10 anos dentro de uma empresa multinacional e do nada, né? Lógico, com o seu pensamento, com a sua história, com o seu desejo de futuro, você pensa numa ideia inovadora. Eu quero que você fale um pouquinho agora para o pessoal que nos assiste, faz a sua propaganda também. Sim. O que você trabalha de fato, como que funciona, né? A sua nova empresa, a sua nova loja que está para abrir aí, eu vou estar lá. Com certeza. Nesse grande dia, né? Pode ter certeza que eu estarei lá. E eu fiz a visita recentemente lá no Empório das Marmitas. Na unidade ali do Planalto, né? Do Planalto, muito bonita, muito cuidada, muito limpinha, né? E a comida realmente a gente quer comprar um lugar onde a gente se sinta confortável com todos esses quesitos, né? Comida boa, limpa, né? E com uma rápida entrega. Sim. Você falou que hoje em dia você tem entregue dentro de 10 a 20 minutos uma marmita. Isso, no máximo. No máximo. Então, eu quero que você fale um pouco de como é a sua empresa, o que você fornece, como que acontece e como você gere isso. Tá. Deixa eu só te respondendo, mas há 10 anos atrás, Lucas, eu peguei 4 dias de folga na empresa que eu trabalhava, na multinacional. E esses 4 dias de folga eu fiquei na minha mãe. E aí eu estava na garagem da casa dela e sempre orando, pedindo a Deus, aquela vontade no coração de querer fazer algo diferente e tal. E eu falei para Deus, eu preciso que o Senhor mostre para mim uma ideia, que seja em sonhos, que seja em revelação, que seja em visão, que seja em profecia, sei lá. De alguma forma eu preciso que o Senhor me dê uma ideia. Porque assim, Lucas, é bom deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, eu como uma pessoa evangélica, todos os meus projetos, todos os meus planos, em primeiro lugar eu coloco nas mãos de Deus. Tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente. Tudo que eu faço. Deus, o que o Senhor acha? Deus, e aí, vou em frente? Então todos os meus projetos eu coloco e pergunto a Deus. E por isso que Deus tem me abençoado. Então eu perguntei para Deus assim, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre em sonhos, faça alguma coisa. E eu lembro que há 10 anos atrás, esse negócio de delivery não era muito forte. Esse negócio de marmitex não era muito forte. Eu, por exemplo, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, assim, eu estudei, fiz administração para, de fato, ser um administrador dentro da empresa que eu trabalhava, né? Que, por sinal, eu devo muito a ela, aprendi demais. Tem um parceiro meu chamado Ronaldo, que inclusive deve estar assistindo. Foi o meu grande líder. Na época, tinham 16 pessoas, né? Disputando uma vaga para liderança, uma empresa muito grande, todo mundo queria. E dessas 16, na época, ficaram 8 e eu fiquei entre as 8. Das 8 ficaram 5, eu fiquei entre as 5. Das 5 ficaram 3, eu fiquei entre as 3. Das 3 eu fiquei com a vaga. E foi um cara que me ajudou muito. Então, eu estava dormindo e aí do nada, Lucas, olha só como que Deus faz. Do nada eu estava dormindo assim na garagem da casa da minha mãe. Aí, pum, começou a tocar a buzina de uma moto. E aí, e aí era um compadre meu. Aí, me acordou, compadre, você me acordou, tal, e aquela resenha, tal. Eu olhei pra ele e falei assim, o que você tá carregando aí nessa bolsa? Ele falou, cara, tô entregando marmita, cara, já faz um tempo, faz uns 3, 4 meses que eu tô entregando marmitex. Eu falei, como é que é esse negócio de marmitex? E aí ele falou, esse negócio de marmitex é o seguinte, cara, tem uma marmitaria ali e tal, que é só entrega de marmitex, é comida rápida, ô Lucas. Eu falei, beleza, compadre. Ele foi embora e tal. Aquele mesmo momento eu entrei na internet, comecei a olhar, marmitex, entrega, delivery e tal. Cara, não deu 2 meses. Eu cheguei no meu gerente na época, conversei com a minha esposa, todo mundo falava, a comida da tua esposa é muito boa, a comida da tua esposa é muito boa. A minha esposa, ela não tinha muito conhecimento para gerenciar. O meu forte era gerenciamento, era administração. E o forte dela era tempero. Então eu falei para ela assim, se o meu forte é gerenciamento, o teu forte é tempero, se a gente se juntar e abrir um restaurante, a gente vai estourar. E eu morava na época, sem brincadeira nenhuma, essa sala aqui é muito grande para o tamanho da sala que eu morava.
na época não tinha a Lorena, tinha o Pedro. E era pequenininha demais, na casa da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe. E aí eu falei pra Érica, vamos abrir um restaurante e tal, vamos trabalhar junto, eu gerenciando, administrando e você no tempero. E todo mundo que ia comer lá em casa, né, os que a gente convidava, todo mundo falava, cara, a comida da tua esposa é muito boa, cara. Se você abrir um restaurante, você vai estourar e tal. E aí, quando eu tive, sabe, aquele estalo que vem na cabeça, porque assim, Lucas, quem é líder, você é chamado para ser líder também, e eu vejo que, por sinal, está fazendo um excelente trabalho junto às comunidades. Quem é líder, quem tem o chamado de líder, ele tem que ter essa percepção, né? De vez em quando deve dar em você. Você olha no negócio e fala assim, deve chamar a tua equipe e falar, tive uma ideia aqui agora. Isso se chama percepção, se chama feeling. Todo grande líder tem que ter esse feeling, essa percepção. E aí me deu um estalo, eu falei, vou fazer isso daqui. Conversei com o meu gerente na época, 10 anos de empresa, ganhava bem pra caramba. A gente fez um acordo, eles me mandaram embora e aí eu abri um restaurante. Resumindo, Lucas, rapidamente aqui. E aí eu vou falar um pouco do que eu faço. Já tô lendo as perguntas aqui para me preparar pra isso aí. Aí o que acontece? Aí eu peguei e falei com a minha esposa, vamos abrir o restaurante e tal. Fui lá, conversei com o meu gerente, fizemos um acordo, ele me mandou embora. E aí teve um gerente que falou assim, um outro gerente falou assim, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você não vai durar 6 meses. E aí outra pessoa ligou e falou assim, você não vai durar 6 meses. O outro falava assim, você não vai durar 5 meses. Outro falava assim, não troco o certo pelo duvidoso. Minha mãe, amo minha mãe de paixão, sou filho único, né? Minha mãe, na época, com medo, né? Toda mãe tem medo, claro. Imagina, eu tinha faculdade de administração, pós-graduação, ganhava super bem numa empresa multinacional, era casado, tinha filho, o que ela pensou? Ele vai investir numa coisa, não vai dar certo, e aí ferrou. Como é que vai fazer com filho, com mulher para cuidar? E aí o que acontece? Eu peguei, e eu lembro que numa época, na hora que eu conversei lá e que me mandaram embora, eu cheguei em casa e tinha uma sala lá em casa vazia, eu comprei um monte de cartolina e comecei a montar o cardápio, do nada. Não tinha espaço, não tinha nada, só fé. Eu só tinha a fé, a coragem, a determinação, vontade de vencer. E aí eu lembro que quando eu estava nessa empresa ainda, eu coloquei exatamente, né, uma foto de uma família feliz, num apartamento top, com um carro top. E toda vez que eu levantava, eu dava de cara com aquela imagem. E eu falava assim, eu vou conseguir, vou trabalhar e vou conseguir. E aí eu peguei essa foto também, coloquei nessa parede junto com a cartolina. E aí quando minha mãe entrou lá, tinha um monte de cardápio, o Pedro era pequenininho, e aí um monte de cardápio, a minha mãe não sabe, hoje ela sabe ler um pouquinho e escrever um pouquinho. Mas aí eu lembro que ela mandou o Pedro, falou assim, escreve aí, Pedro, né, Pedro? Ele pequenininho colocou, isso é uma palhaçada, isso não vai dar certo. Cara, claro, né, que o jeito dela querer me parar, porque ela tava com medo, claro, com todo cuidado de mãe, né? E aí, quando eu vi aquilo ali, aquilo me machucou, porém, aquilo me deu mais motivação. Outra coisa que um grande empreendedor, um grande líder precisa ter. Você nunca pode, cara, com certeza você vai ser apedrejado, com certeza você vai ser atacado, com certeza você vai ser perseguido. A partir do momento que o próprio Jesus fala, né? Que uma árvore boa que dá fruto, cara, vai ser apedrejada. Não tem jeito. E não tem como você escapar disso. Não tem como, Lucas. Se você vai começar a fazer um bom trabalho, meu amigo, você vai chamar a atenção de boas pessoas e más pessoas também. E aí o que os caras vão querer fazer? Vai querer te atrapalhar teu caminho. E aí o que você tem que fazer? Eu, por exemplo, Humberto Silva, isso não me deprime, isso não me joga lá para baixo. Claro que dependendo da onde vem, né, a perseguição, a palavra negativa, você fica um pouco chateado. Mas isso me motiva cada vez mais. Legal. E essa motivação dentro de mim, Lucas, é um fogo, é uma força tão grande que vem dentro de mim, que, cara, aí eu saio igual um trator. Então, assim, para quem se levantou na época contra mim, vou se levantar contra ele, não vai durar muito tempo e tal, só me fortaleceu. Só me deu mais força para lutar, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu sabia que Deus estava comigo, eu falei, vou para cima. Então, uma das coisas que um empreendedor tem que ter é a coragem, é a determinação, é a pegada, é olhar sangue nos olhos. Eu sempre falei para meu filho, meu amigo, você não precisa buscar exemplo lá fora para ser um grande vencedor, para ser um grande homem. Dentro da sua casa você já tem um grande exemplo. Então, todo empreendedor, todo líder, Lucas, cara, meu amigo, vão te arrebentar, vai chegar, vai te arrebentar, vão falar isso, vão falar aquilo.
Pega isso como motivação, meu amigo. Pega isso como motivação, vai pra cima, transforma isso em força e sai igual um trator, cara. Fazendo, trabalhando, fazendo acontecer, porque a gente foi chamado pra isso. Então, eu lembro que, cara, passou tudo isso. Eu morava num quartinho na casa da minha mãe. Minha mãe, isso é uma palhaçada. O gerente falava, você não vai durar 6 meses. Eu lembro que quando eu arrumei um espacinho lá dentro do Calux, cara, pequenininho mesmo. Eu lembro que quando eu arrumei, eu não tinha muito recurso, né? Eu não tinha muitos empregados, então eu mesmo lavava o chão. Lucas, teve um dia que eu tava varrendo o chão com a minha esposa, tinha 2 funcionários só. Varrendo o chão com a minha esposa, passou uns caras e falaram, não era o bonitão lá da Johnson, o cara que mandava, que arrumava emprego pra todo mundo, tal. Aquilo dali eu guardei dentro de mim, olhei pra minha esposa, as lágrimas caíram, olhei pra ela e falei, minha amiga, você confia em mim? Ela falou, eu confio em você. Eu falei assim, pode contar 6 meses que a gente vai sair daqui, a gente vai mudar a nossa história. A nossa história vai ser mudada. Pode contar 6 meses. Lucas, deu 6 meses exatos. 6 meses exatos. Eu não tinha carro, eu comprei um Civic de 100 e poucos mil reais. 6 meses. A única marmitaria que tinha lá no Jardim Calux, que era o meu concorrente, que estava antes de mim, me ligou e falou, tô vendendo pra você, quer comprar? Eu não tô aguentando, os caras tá comprando tudo suas marmitas aqui e, cara, eu tô sem cliente, quer comprar? Eu fui e comprei. Ou seja, eu tinha a minha marmita, tinha a primeira marmitaria que era dele, ele vendeu pra mim, falou que não tava aguentando, vendeu pra mim, fui pra cima em 6 meses, comprei um Civic, comprei um apartamento top ali na Dom Jaime, um apartamento que é top, mas eu já quero outro melhor. Então, assim, comprei um apartamento bom. O sonho da minha esposa era entrar dentro do apartamento e mobiliar do jeito que ela quisesse. Ou seja, minha mãe falava assim, quando eu tava na casa dela, minha mãe falava, geladeirinha assim tá bom. O fogão assim tá bom. Eu falei pra minha esposa, você vai entrar dentro da nossa casa e você vai comprar tudo do jeito que você quer. Deus vai nos honrar, Deus vai nos honrar. E aí, Lucas, eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Deus sempre vai honrar as pessoas que trabalham. Se você for uma pessoa honesta, se você for um cara determinado, se você tiver compromisso com Deus, Deus sempre vai te honrar. Deus sempre me honrou, por onde eu passei. Todas as igrejas que eu passei, que foram poucas, 2 ou 3 igrejas, Deus sempre me honrou. Aonde eu colocava a minha mão, a Bíblia fala a história de José, né? José do Egito. Cara, com 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi atacado, ele foi para a casa de Potifar. Chegou lá, a mulher de Potifar queria se deitar com ele, aquela coisa toda, e historicamente não podia, né? Isso não podia acontecer. E aí ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, mas a Bíblia diz que aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. Por quê? Porque era fiel. Porque tinha compromisso com Deus. Cara, eu estava dentro do Calux, que eu amo o Jardim Calux, estava dentro do Calux com o meu restaurante. Um negocinho desse tamanho. Cara, Deus prosperou de um jeito que restaurante lá de fora não vendia o que eu vendia.